infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois. Dar as boas-vindas a mais um dos nossos programas do Infungível. Tem sido um prazer tremendo estarmos a fazer estes programas. Temos nos divertido imenso, mas também temos meditado imenso. Hoje vai ser mais um dia para podermos meditar na Palavra de Deus, e eu creio que hoje Deus vai falar connosco através também da sua Palavra, e espero, não é, que possamos amplificar um pouco as temáticas que nós vamos falar. Esta semana falava com uma das pessoas que estão seguindo o nosso podcast, e ela me dizia: já li tantas vezes a passagem do filho pródigo, mas não consegui ver a passagem com a amplificação que vocês falaram. E isso deixou-me feliz, porque ela não falou que foi uma explicação teológica simplesmente, mas fizemos um trabalho de poder amplificar um pouco mais a história, tentar perceber o que é que provavelmente deve ter levado o filho mais velho a tomar a decisão que tomou, e também quando falamos há 2 episódios atrás também do filho pródigo. Acho que tem sido fantástico e tremendo. Portanto, subscrevam o canal, não é? Comentem e sigam-nos. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Exatamente. E vamos continuar a fazer este trabalho tremendo, ok? Por isso, sejam bem-vindos novamente à nossa casa, não é? Um pouco da nossa casa e um pouco de quem nós somos, não é? Porque eu acho que isto é o maior desafio, é de nós sermos nós enquanto estamos aqui. E então tem sido um pouco sobre isso, não é? Então, o tema do nosso episódio de hoje é amar a Deus e pisar o próximo, ok? Muito bem que só dizer que amar a Deus é suficiente, não é? Mas eu amo a Deus, a minha maneira, como eu sinto, mas muitas vezes as nossas atitudes humilhamos, desprezamos, inferiorizamos outros. Mas o que importa é que nós amamos a Deus. Será? O que importa é que nós semanalmente vamos a um lugar e adoramos a Deus. Mas a verdade é que Deus mostra na sua palavra que não é bem assim. Então a pergunta de hoje que vamos estar a meditar é: como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê e ao mesmo tempo ferir, humilhar ou desprezar o próximo que vê todos os dias? E sabes que em 1 João 4:20 fala um pouco sobre isto, diz que como é que podemos dizer que amamos a Deus e odiamos a nosso irmão? E ele é explícito a dizer: então é mentiroso essa pessoa, porque é impossível amarmos a Deus e não amarmos o nosso irmão. Não é? Como é que podemos amar alguém que não vemos e não amar aquele que vemos, aquele que está ao nosso lado, aquele que está perto de nós, não é? E isto é o grande problema. Sem dúvida. E uma das meditações que vamos falar neste é que não é só questão do irmão, porque o irmão muitas das vezes está interligado àquilo que nós queremos, na fé e tudo isso, mas a verdade é que depois também Jesus, quando passou aqui na Terra, não só falou do irmão, mas falou também ao teu próximo, não é? Mas é interessante essa passagem que tu dizes, porque realmente aquilo que João está a dizer é como é que tu podes dizer que amas alguém que não vês e aquilo que tu vês tu não amas. É uma boa E questão. em 1 João também 4 fala um pouco que Deus nos amou e por isso ele enviou o seu Filho, Jesus, ok? Seu Filho unigênito. Então, porque Deus nos amou, ele agiu em ação. Então, o amor é uma ação e nós vemos isso como Deus nos ama e agiu, ok? Mostrou o seu amor. Por isso aí é que vemos que como é que temos que amarmos a Deus e não, então demonstramos também aquele que está ao nosso lado. As pessoas, ao próximo, como tu dizes, as pessoas estão perto de nós. Não só as pessoas da nossa comunidade religiosa, não, as pessoas estão à nossa volta. Não há um amor de sentir, há um amor de ação. E amor é ação, não é sentimento, é uma ação, é uma decisão. Isto é um grande ponto que, na realidade, muitas das vezes as pessoas fazem confusão. As pessoas acham que amor é um sentimento, mas amor é uma ação. Por isso Jesus mandou-nos até amar e orar pelos nossos inimigos. Então nós podemos ver que amar não é uma questão apenas de sentimento, é uma questão de ação.
E há ações que nós fazemos não porque queremos tomá-las ou queremos fazê-las, mas essencialmente porque tem que ser. Claro. E hoje vamos estar a meditar um pouco acerca disto. Temos algumas histórias para podermos também passar e vamos poder ver que o amor tem a ver com a ação que tem que ser Claro. feita, porque amar o próximo é um mandamento de Deus. Então a Bíblia não trata o amor ao próximo como uma incoerência leve, mas inclusive João chama isso de mentira espiritual, porque ele diz se alguém disser ama Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. E nós sabemos, eu estava a pensar nisso, e nós sabemos que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É muito importante entendermos isto, ok? E o amor de Deus é testado no trato com pessoas reais. Eu não posso dizer que amo a Deus e não espalhar essa fragrância de amor. Isto é como um perfume, amor é como um perfume, não é? E não posso dizer que tem um perfume e depois não cheira. Então a fragrância do amor de Cristo tem que sempre passar para os outros. Senão nós somos mentirosos, não amamos a Deus. Desculpe. Quando falas sobre amar as pessoas reais, não é? Falas as pessoas que estão próximas, porque nós vivemos numa era que as redes sociais é aquilo que nós mais usamos no nosso dia a dia, não é? E é fácil amar as pessoas nas redes sociais, é fácil publicar e falar de um casamento perfeito nas redes sociais, mas dentro de casa, como é que é esse relacionamento? Como é que é esse trato realmente, esse amor que não aparece apenas uma foto, mas em tudo o resto? E quando falo apenas de casamento, mas falo de outras pessoas, com amizades, com pessoas que temos próximas, o nosso próximo. Claro. Como é que nós mostramos realmente esse amor, não é? É uma grande realidade. Então o maior mandamento nunca vem só. Acaso para dizer isso em Mateus capítulo 22, verso 37 a 39 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ok? Mas depois vem o segundo que é semelhante a este, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não podemos desligar um do outro. Estás a entender? E isto é fantástico. Eu gosto muito que diz assim, semelhante a este, não é? Jesus está dizendo que o primeiro mandamento, então, é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma. Ele descreve como é que deve ser o nosso amor a Deus. E muitas vezes nós ficamos só nesta parte. Nós amamos a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com tudo aquilo que nós temos, não é? E até com as nossas ofertas nós amamos completamente a Deus. Mas Jesus depois disse, e o segundo é semelhante a esta. Diz que é semelhante, não é que é menos ou mais importante, não. Equipara-se. Ou seja, estamos aqui, ou seja, tu amas a Deus e aqui vamos então a João. Então, tu amas o teu próximo, como a ti mesmo. Mas creio que vemos numa era que amamos a Deus, nos amamos a nós próprios, mas o próximo não importa. Essa parte nós retiramos porque requer um esforço, requer uma dedicação. E então aí é que a situação fica diferente. Aliás, estamos a ver, penso eu, dos extremos, não é? Em que as pessoas dizem que amam a Deus, mas não se amam a si próprias. Esse é o primeiro ponto. Ou então, estamos a ver um tempo das pessoas que dizem que amam a Deus, amam a si próprias, estão cheias de ego, mas depois não amam o seu próximo também. E a verdade, aquilo que diz é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amamos, também estamos a pecar contra nós próprios. Claro. Interessante isto, não é? Então nós vemos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, devemos amar a Deus com todo o nosso coração. E segundo, temos que avaliar qual é a nossa conduta. Se nós amamos o próximo, mesmo quando ele falha, isso já temos vindo a falar nos últimos programas, e se amamos a nós próprios, não é? Amar-nos a nós próprios também é um mandamento. Mas é amor, não é ego, não é achar que estamos acima de todos. Não Acho é? que é exatamente o equilíbrio que tem que existir, não é? Nós nos amamos e como nós nos amamos e nos tratamos bem, então vamos fazer aos outros assim como fazemos connosco. E aí vamos aquilo que Jesus não faz aos outros, aquilo que não queres que te façam. Então, tu vais agir consoante aquilo que tu gostarias e como tu te amas a ti, vais amar aqueles que estão ao teu redor, amar esse próximo que está próximo. Mas sabes que há uma frase que eu gosto muito, que é muito engraçada, diz que
Eu quero amar o próximo, mas às vezes o próximo não ajuda, não é? É verdade. Sabemos que há situações mais desafiantes, há pessoas mais desafiantes, assim como nós. É. Muitas vezes somos mais desafiantes até connosco próprios. É difícil nos amar nós próprios em certos momentos, não é? Mas aí é que está o segredo de nós permitirmos que o amor de Deus seja derramado em nós para que Ele possa crescer em nós. E esse amor nos permita nos amarmos, nos aceitarmos e nós podemos amar aqueles que estão É. ao nosso redor. Tu estavas a falar agora que as pessoas às vezes não nos ajudam a amá-las. Isso é uma realidade, mas aqui entra outra vez novamente o mesmo ponto que eu estava falando há pouco, não é? Que amor é uma decisão. Claro. Amor é uma decisão, não é um merecimento. Ok, nós falamos acerca da parábola do filho pródigo e do filho mais velho nos últimos 12 episódios e nós vemos que o amor do pai não teve nada a ver com o merecimento. Claro. Tanto um como o outro falharam, não é? Mas Deus ainda assim os recebeu e tratou de restaurar a vida deles. E isso significa amor. Porque quando nós vamos abordar alguém e não queremos restaurar e recuperar essa pessoa, ou seja, falamos com palavras torpes, palavras duras, com o sentido de destruir, significa verdadeiramente que não amamos, não é? E isso é muito importante. Agora a minha pergunta é, e te ajuda a me amar? É? Olha, mantém, o amor é uma decisão. Aliás, o casamento é mesmo assim. O problema das pessoas é exatamente isso. O casamento muitas das vezes termina e acaba em divórcio, porque as pessoas dizem, já não sinto nada por esta pessoa. Mas lá está, o amor não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com decisão. E lá está, entra outra vez a palavra mentiroso. Porque na verdade, se nós formos bem a pensar no dia que nós fizemos os votos de casamento, vamos ver que quando estamos a tomar a decisão de divórcio, muitas das vezes estamos a utilizar a mentira para tomar essa decisão. Porque na frente do padre, ou do pastor, ou da entidade, nós dissemos que íamos estar com essa pessoa, não é? Na doença, na aflição, na dor, não é? Até que a morte nos separe, não é? Isto é muito interessante. Mas olha, lá está. Eu acho que a mentira muitas das vezes anda sempre de mão dada com o ser humano. Da mesma maneira que mentimos nessa promessa e quando o relacionamento começa a ter os seus momentos difíceis, nós optamos pelo divórcio. Assim acontece com aquilo que estamos a falar hoje, não é? Não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, que nós estamos a vê-lo. Porque senão a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Uma das coisas que eu estava a pensar na preparação deste podcast era acerca da religiosidade sem misericórdia. Existe uma passagem em Isaías 58, verso 12 a 7, que fala do povo de Israel, que eles travam um tempo a jejuar e depois ainda reclamavam a Deus que Deus não dava atenção a esse mesmo ato, não é? De jejuar, de buscar Deus e tudo isso. Mas a verdade é que Deus não respondia, sabes porquê? Interessante. Ele dizia, vocês jejuam, mas depois no final do dia vocês andam ao soco e no meio de brigas. Deixe-me entender isto. Porquê? Porque o povo jejuava, buscava Deus, mas aquilo era apenas práticas religiosas, ok? Aquilo não trazia transformação, aquilo não trazia meditação à vida deles, ou seja, os dias de jejum deles terminava em confusão autêntica, estás a entender? E isto que é mesmo o ponto. E mais, Deus diz que eles exploravam trabalhadores, brigavam, oprimiam e não abrigavam o desamparado. Estás a ver? Ou seja, não amavam o próximo. O jejum era uma coisa para Deus, mas fechavam o seu relacionamento apenas com o próprio Deus, como se isso fosse possível, estás a entender? E quando era para tratar bem o próximo, não o fazia. Exato, porque o jejum era em relacionamento deles e Deus, mas quando tocava no relacionamento com os outros, aí então a situação ficava e Deus estava falando diretamente com o povo a dizer que não era isto o tipo de jejum que ele queria. Se não houvesse realmente humilhação, se não houvesse essa transformação, não houvesse esse cuidado com os outros, então é como se dissesse, é melhor que não jejuem, ok? Façam isto.
não maltratem os vossos servos, não maltratem aquelas pessoas que estão com vocês. Yeah. E era isto que estava acontecendo neste momento, é isso que Deus estava alertando através do profeta Isaías. Ele estava a dizer, cuidem uns dos outros. Muitas vezes nós refletirmos, porque na altura eles viam na lei, mas a lei também tinha cuidado com o próximo, a lei também tinha cuidado com aquele que era escravo. Então, mesmo na lei de Moisés, existia coisas específicas de como deveria ser tratado um escravo, não poderia ser maltratado. Então, há coisas que eram específicas, mas mesmo assim, eles tendo a lei tão específica, eles jejuavam e continuam fazendo aquilo que a própria lei que dizia que era contra. E aqui é que estava a situação. Não é? Nós temos orar 3 vezes ao dia, jejuar 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, mas na realidade, se o nosso trato ao próximo é humilhando, desprezando, maltratando, e quando digo maltrato, não falo só maltrato físico, Claro, mas claro. falo do maltrato muitas vezes verbal, porque é muito fácil nós insultarmos as pessoas. Quando nos apercebemos, quantas vezes já nos aconteceu numa conversa, percebemos isso, ups, já não devia ter ido por aí, não devia ter falado desta maneira, não é? Então, se nós queremos, e nós percebemos, olha, devemos chegar ao pé desse próximo e pedir perdão. Claro. Ainda que a pessoa disse, não tem problema disso, não, e não devia ter tratado assim, e não devia ter falado assim contigo, porque Deus me disse que eu tenho que cuidar ao meu próximo, como me amo a mim mesmo. E então... Então, Deus rejeita culto quando ele serve para maquiar a injustiça. Está a ver? Porque muitas vezes, através das nossas obras a Deus, estamos a maquiar as nossas atitudes injustas que nós temos com o nosso próximo. Então, nós tornamos religiosos autênticos, onde fazemos tudo corretamente, onde fazemos tudo como deve de ser feito, mas a nossa vida, os nossos atos não exercem misericórdia ao próximo. Então aí já perdemos. E volto a repetir, Já aquele perdemos que o diz que foco. ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. E temos de dizer que é religioso. Então, a religiosidade nos torna em pessoas sem compaixão, não é? Pelos outros. É sem compaixão para aqueles que estão ao nosso redor. É sem dúvida. E a seguir a Bíblia fala-nos acerca de uma história acerca de um sacerdote e de um levita. Ou seja, de alguém que ministrava a palavra, era mestre da palavra, e de alguém que servia na igreja. Gente religiosa que passou ao lado de alguém que estava passando por necessidade. É a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que é tão conhecida. A Bíblia diz que houve um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e depois aconteceu que vários assaltantes espancaram-lhe quase até à morte, e roubaram-lhe tudo. Na mesma estrada depois passou um sacerdote e passou de lado, passou um levita, um que servia na igreja, e passou de lado. E a grande realidade é que Jesus vai buscar logo talvez o pior exemplo de pessoa para poder ajudar este homem. Para um judeu. Pior exemplo de pessoa para um judeu. Que era um samaritano. Porque o homem tinha sido assaltado, era judeu, e reza a história, já vi alguns comentários que dizem que um judeu, quando via um samaritano passar, ele até cuspiu no chão que cuspia, para teres uma ideia de como é que era o relacionamento entre estes dois povos. Mas, no entanto, quem ajudou foi o bom samaritano, porque este homem deixou da sua cavalgadura e ajudou aquele homem, tratou as suas feridas e levou para um lugar onde ele pudesse ser tratado. Como é que tu vês esta história? O que é que te chama a atenção nesta história? Chama a atenção que não importa os estudos que nós tenhamos da palavra de Deus, o serviço que nós prestemos na nossa igreja local, não torna-nos pessoas disponíveis para cuidar do próximo. É isso. E muitas vezes achamos que os estudos e aquilo que fazemos nos dá um estatuto, um lugar de privilégio, de visibilidade, não é? Mas quando chega a estes momentos, temos pressa, temos tanta coisa a fazer. Enquanto Deus espera que nós sejamos e cuidemos daquele que está caído, daquele que está ferido. E Deus envia aquilo que era menos improvável, não é? De ajudar alguém que estava no chão quase morto. E aparece então. Eu acho que deve ter sido
uma chapada de luva branca Jesus ter dito aquilo aos judeus, não é? Que não era aquilo que eles sabiam, aqueles que decoravam na lei, aquilo que eles faziam exteriormente, era sobre realmente a atitude quando alguém estava mal. Era sobre a atitude de não exercer a compaixão e ajudar, porque estava morrendo e eu tenho outras coisas a fazer do que ajudar esta pessoa. Vendo que a Bíblia diz que este homem era judeu, o que estava no chão. Havia todas as razões para eles serem ajudados este homem, mas não, quem ajuda acaba por ser um samaritano. Não, e aí Jesus nos diz que isto era o nosso próximo. É aquele que nos ajuda. É fazer isso. Exatamente. E nós olhamos para isto e voltamos outra vez a tocar no ponto que o samaritano não se preocupou se aquele homem que estava ali no chão quase morto era judeu ou não. Claro. E é isso que acontece. O amor é sempre uma decisão e é sempre a ação. Isto faz lembrar uma história que exemplifica que muitas das vezes aquilo que é mais importante não é apenas aquilo que se faz numa igreja ou na nossa comunidade. Eu lembro-me há uns anos atrás, eu vinha da igreja e por acaso nesse dia eu tinha pregado na igreja, tinha dado a palavra e vinha com outra pessoa da igreja porque íamos buscar a carrinha para fazer um serviço à tarde para outras pessoas. E quando vínhamos na estrada, a meio do trajeto, eu vi um acidente, um autocarro tinha batido no outro carro e o carro tinha caído por uma ravena. Era uma ravena talvez com uns 5, 6 metros. Tinha acabado de acontecer o acidente, já estava algumas pessoas, mas ainda não estava a ambulância, ainda não estava carros de socorro. E é interessante naquela hora, ainda que eu não tenha um curso de primeiros socorros, como tu estavas a dizer, não tinha estudos, eu comecei a passar o carro devagar, mas depois comecei a sentir dentro do meu coração, tenho que ir ajudar aquela pessoa, pelo menos nem que seja falar até a ambulância chegar. E tive que parar o carro e fui até o carro. Lembro-me que o carro estava de cabeça para baixo, estava um cheiro a gasolina, e porque o carro também era meio antigo, não devia ter aqueles retentores. Quando eu cheguei lá, o homem estava acordado, acho que estava com a perna partida, e comecei a falar com ele e perguntei-lhe o nome, se ele via ali perto e tudo isso, e esteve lá. E depois disse ele, não se preocupe, olha, eu não consigo tirá-lo daí, vamos esperar que as equipas de socorro cheguem e vou estar aqui para você precisar, está bem? Você está se sentindo bem? Sente-se que quer desmaiar ou não? E ele disse, não. Quer que avise alguém? Não quero, que não quer preocupar ninguém. E o homem estava preso dentro do carro. Depois a ambulância chegou os bombeiros para retirá-lo do carro e tudo, e fui embora. E é engraçado que no outro domingo houve uma pessoa que chegou à igreja e cumprimentou-me e disse, está tudo bem, pastor? Eu disse, sim, está tudo bem, está tudo ok. E ele disse, vi aquele acidente no domingo passado, daquele autocarro que bateu no carro e o carro foi cair da ravena. Eu disse, sim, lembro. E eu vi o pastor lá. Você é o bom samaritano. Porque toda a gente estava ali apenas a olhar e foi o único que foi ao pé do carro. Sabes? E aquilo para mim tocou-me imenso. Porque na verdade aquilo que Deus está à espera é que nós façamos o bem ao próximo. Ok? Não que andemos com estatutos, porque Deus não nos deu estatutos. O único estatuto que Ele deu foi de filho. E o bom filho vive uma vida em obediência ao seu Pai. E o nosso Pai Celestial, o que nos manda é o quê? Amá-lo a Ele e amar ao próximo. Acho que Deus só espera que nós deixamos do palco, deixemos o momento de cenário e possamos realmente agir aquilo que Ele nos pediu, não é? Creio que quando partilhamos e pregamos a palavra, claro que Deus nos chamou para fazer isso, mas nós continuamos a ser pessoas que precisam ajudar outros, não porque temos esse estatuto, então isso é para os meros servos mais abaixo de nós que fazem essas coisas, não. Todos fomos chamados para fazer isto. Seja sacerdote, seja levita, seja samaritano. Nós fomos chamados para ajudar aqueles que estão caídos e precisam de ajuda. Mesmo que tenha sido alguém que aconteceu uma situação anterior, se nós vemos essa pessoa
em apuros e em aflição, nós temos que ser essas pessoas que vão e levantam e ajudam essas pessoas. Claro. Não é? É para isso que nós fomos chamados, para amarmos. E o nosso amor tem que ter ação. É, sem dúvida. Sabes que quando eu estive naquele local daquele acidente, eu estava todo sujo. Vai acontecer-me há dias também. Cheguei a casa e tu lembras-te. E também nessas situações não é que eu conseguia fazer muita coisa, mas eu ponho-me a pensar, se eu estivesse no lugar daquelas pessoas, também gostava que alguém parasse Claro. para me ajudar. E, e a verdade é que quando eu saí daquele lugar estava todo sujo. Trazia roupa da igreja, ainda tinha que ir à tarde para a igreja novamente. Mas sabes, quando estavas agora a falar isso, veio-me um pensamento. Muitas vezes não queremos ajudar os outros porque vamos nos sujar, ok? Vamos perder a nossa postura. Talvez este sacerdote e este levita não pararam por causa disso. Iam perder a postura, iam ter que entregar alguma coisa de si àquele homem que tinha sido assaltado, porque na verdade o bom samaritano diz que ele tratou as feridas e a seguir agarrou naquele homem e colocou aquele homem em cima do seu próprio animal e foi caminhando com aquele homem em cima do seu animal até a hospedaria onde ele pôde ser tratado. Então, ajudar o próximo muitas vezes vai requerer algum tipo de esforço da nossa parte. Claro. Algum tipo de humildade, dizer ok, eu vou fazer isto. E muitas vezes não será agradável fazê-lo, porque talvez teremos que fazê-lo com pessoas que nós não queremos fazer. Não queremos ter contacto com essas pessoas, não é? Mas temos que fazer, porque o nosso coração leva esse pesar. Claro. Lembro-me que há uns tempos atrás tive uma situação que eu não queria fazer, mas eu sabia que era a coisa mais correta a fazer. E tanto que a nossa filha do meio acabou por continuar a insistir comigo, eu acabei realmente fazendo porque havia, só que era uma necessidade, era algo difícil para mim naquele momento, não era algo que eu sentia vontade, eu queria fazer, mas havia uma dificuldade. E muitas vezes nós baixarmos do nosso animal para darmos animal a outro requer esforço da nossa parte, nem sempre vai ser fácil, mas nós o fazemos porque nós amamos a Deus e como consequência nós amamos os outros. Claro. Sem dúvida alguma, é verdade. Mas lá está, aí entra o verdadeiro ponto da situação que eu passei. Se tu me perguntares, eu queria ir àquele lugar, eu não queria. Claro. Os meus pés estavam andando, mas o meu corpo andava tempo para trás, assim. Porque eu não sabia se aquela pessoa estava morta e nunca tive num cenário assim de catástrofe ou de desastre onde eu chego lá e alguém está morto, não é? Dentro de um carro. E estava com um pouco aquele receio, mas na verdade, sabes, quando o amor de Deus está em nós, quando nos verdadeiramente amamos a Deus, Ele coloca em nós um amor pelos outros que vai nos levar a fazer coisas que nós jamais pensaríamos que faríamos. Aliás, depois de fazer essas mesmas coisas, a gente vai ficar a pensar, como é que eu tive coragem? Como é que eu consegui? É verdade, é verdade. Então, às vezes, quem fala de Deus é quem menos para cuidar de quem está caído à beira da estrada. Isto foi uma das coisas, um dos prismas que Jesus mostrou através desta história. E eu acho que isto devia ser um despertar para todos aqueles que dizem que amam a Deus, que seguem Deus, que até servem na igreja. Isto deve ser um pensamento que deve ficar mesmo em nós. Por isso é que eu digo sempre às pessoas, não se isolem das pessoas que muitas vezes até nem têm a mesma fé que vocês. Claro, também não deixem que elas tenham influência para vos desviar do propósito e da fé, é verdade. Mas tu tens que viver esse amor pelo próximo, porque senão és mentiroso. Volto a repetir. E vou continuar a repetir isto até acabarmos o nosso programa, não é? E depois vemos que, além de a religiosidade fazer com que nós honremos Deus, entre aspas, nas coisas que nós fazemos, mas a verdade é que são coisas exteriores, como estavas a dizer, a religiosidade tem outra coisa, é que ela transforma a fé num instrumento de superioridade em relação aos outros. E nós vemos a história do fariseu e do publicano. Queres falar um pouco acerca disso? Esta parte eu não gosto nada. Não gostas? Então, olha, já não gosto nada.
quando existe esta situação de superioridade. Eu pensava que não gostavas nada, era da história. Não, a história gosto. Aqui estamos uma história do publicano e um fariseu. O fariseu era aquele que conhecia a lei, se fazia tudo correto, orava, e a oração dele, ele orava em voz alta, não tinha vergonha, ele era bom naquilo, então ele fazia questão de mostrar que ele era bom. O publicano, no entanto, está perante Deus e Era um reconhece a sua cobrador de falha. impostos. É importante a Ok? gente só traduzir o que é que significava publicano. Publicano era um cobrador de impostos, Bom. ou seja, era um judeu, mas que depois trabalhava para Cobrando o impostos? Império e para o Império que Vergonha. estava a controlar aquela Exato. terra. E então Era o não era, Império Romano. eles não gostavam muito deles, não é? E então ele dizia, ok, ele se arrependia, ele reconhecia. Enquanto o fariseu estava a dizer, ai, não sou como aquele que está ali, não é? E eu tenho que fazer tudo certo. E isto a mim, dentro das igrejas, me incomoda um pouco. Porque aqui o único filho mais velho é Jesus. Aquele que tem a coroa é Jesus. É. E a verdade é que aqui no verso 9 do capítulo 18, quando Jesus fala esta parábola, diz assim: esta parábola para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. E Jesus contou esta parábola. Estás a perceber? É interessante. Porque, na verdade, quando nós utilizamos a fé para nos achar que somos superiores aos outros, já está completamente errado. Porque aquilo que Jesus nos ensinou foi agarrar numa toalha, agarrar numa banheira e a lavar os pés a todos aqueles que estão à nossa volta. Fez o que Jesus fez na última ceia com os discípulos. E este estava na igreja, por assim dizer, a dizer obrigado, Senhor, no verso 11. Ele estava em pé, veja lá, nem sequer a posição que ele estava era a correta. Não é que não devemos estar de pé nas igrejas, mas o fariseu em pé, mas estava teso, não é? Com aquele orgulho, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens que são ladrões, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, vê lá. Por isso, quando a gente vai à igreja e estamos a pensar mais naquilo que é as falhas dos outros do que as nossas próprias falhas, quando vamos à igreja e muitas das vezes olhamos para as pessoas e dizemos, coitado deste, olha a vida que este tem e para aí adiante, pá, perdemos completamente o discernimento de verdadeiramente quem nós somos. E nós somos pecadores exatamente como os outros. O pecado e a iniquidade têm o mesmo grau de gravidade perante Deus. Pecado é uma coisa que a gente vê, é algo exterior, é uma prática exterior. Iniquidade não, é algo que está no interior, que está escondido e ninguém sabe, mas Deus sabe, ok? Então, o fariseu amava a imagem de si mesmo e não a Deus, por outras palavras, se é que se pode dizer, ok? Por isso, um religioso é fácil de se ver, não é? Basta nós olharmos para a maneira como ele fala. Eu sou, eu faço, eu oro, eu jejuo, e todos os outros parecem estar abaixo deles. Então, precisamos de olhar para a nossa crença e entender que a nossa crença em Deus é para nos tornar humildes e não nos tornar soberbos. E quando alguém está no chão, o amor deve nos fazer descer até ao nível que aquela pessoa está para poder recuperar e poder levantar. Por isso, pisar no próximo pode não ser só violência, pode ser desprezo, julgamento, arrogância moral, usar eu sou de Deus ou tenho Deus como defesa para humilhar, não é? E isto é terrível. Estamos a viver tempos terríveis em que as pessoas se moveram numa soberba e deixaram a humildade, não é? A simplicidade que Jesus nos ensinou, não é? Tens mais alguma coisa? Não, acho que estamos completamente estamos completos naquilo que acabaste de dizer, não é? Temos realmente de meditar se nós realmente temos
fato aquilo que a Bíblia diz, porque depois em Tiago, não sei se posso Sim, claro que sim. dizer já, não é? Que em Tiago 1:27 Deus diz que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, ok? Nós devemos cuidar daqueles que precisam, nós devemos cuidar daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que têm mais necessidade. E aqui é que está o foco, porque amar o próximo é, além de tudo aquilo que já falámos, também é cuidar daquilo que Jesus nos pediu, daqueles que são órfãos, das viúvas que já ficaram sós, não é? E daquelas que muitas vezes não tiveram filhos, não é? Devemos ter atentos a elas, cuidá-las. Sabes que há alguém que eu sigo que acho muito engraçado, acho que não um hábito, pelo menos que eu conheço aqui de alguém próximo, mas não só nas viúvas, nem nos órfãos, mas as mães que acabam de ter bebês. Existe um grupo da igreja que se une, onde vão à casa dessa pessoa e limpam. Ok, limpam, ajudam, levam comida, ou muitas vezes nem sequer vão lá, só levam a comida preparada em marmitas e deixam na casa da pessoa e vão embora. Uau! É fantástico. Não isso é? Uau! É amor ao próximo de maneira em ação, é criarmos estratégias que realmente possam ajudar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão perto de nós, e de alguma maneira de mostrar o nosso amor com um pequeno gesto, com uma pequena coisa, não é? Sem dúvida. Eu acho isso fantástico. Então a verdade é que Deus mede a nossa espiritualidade pela nossa prática, ok? Pela nossa prática da compaixão. É isto que eu ponho a pensar, e é uma grande realidade. Não é por acaso que Jesus falava tanto disto. Hoje em dia, nós quando ouvimos falar acerca de Deus, da fé cristã, da maneira como nós devemos andar próximos de Deus e tudo isso, parece que a compaixão desapareceu. E eu vivo a minha vida com Deus e o resto parece que acabou. Já não existe nada. E a verdade é que a nossa compaixão tem que ser desenvolvida para que possamos entender que fomos chamados para amar o próximo. E quando estamos amando o próximo, estamos amando a Deus. É importante isto. As pessoas às vezes não entendem isto. As pessoas pensam que podem amar a Deus e viver longe das pessoas. Não. Amar a Deus é amar o próximo. Sem dúvida alguma. O céu não se impressiona com o volume da oração se a vida é ausência da misericórdia. Então pode ser que a nossa maior oração, ou melhor oração, é a compaixão que nós mostramos àquele que está ao nosso redor. Então, talvez o maior escândalo da fé não seja quem rejeita a Deus. Talvez seja quem fala em nome de Deus, enquanto pisa em quem Deus mandou amar. Ok. E que Deus nos ajude nisso. Amar. Para não vivermos uma vida religiosa. Jesus não nos chamou para viver uma vida religiosa. Jesus nos chamou para viver uma vida amando a Deus e amando o próximo. Foi os 2 mandamentos que Ele nos deixou, como a nós mesmos também. Ok? E Miqueias 6:8, e finalizo com este. Diz: Ele te declarou ao homem o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Quantos verdadeiramente vivem nesta dimensão? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. Será que é a humildade que nos controla ou será que é a soberba? Será que nós desenvolvemos a misericórdia ou apontamos os erros dos outros e nos afastamos daqueles que precisam da nossa ajuda? A Bíblia diz que nós devemos, o homem deve-se examinar a si próprio. Então é tempo de nós nos examinarmos a nós próprios se temos vivido um cristianismo genuíno, não é? E não dizendo um cristianismo perfeito, mas genuíno, onde nos esforçamos a amar aqueles que estão ao nosso redor, onde nos esforçamos a amar a Deus e fazer aquilo que nos chamou, ou então vivemos com uma capa espiritual e apenas queremos mostrar o que nós somos. E aqui é muito fácil nós queremos aqui. Então que Deus nos possa sondar e mostrar o que realmente há dentro de nós para que nós possamos voltar ao lugar onde Ele quer que nós estejamos. Claro, sem dúvida alguma. É isso mesmo. Então, finalize este programa fazendo uma pergunta. Estamos servindo a Deus ou defendendo a nossa própria imagem religiosa? Isso. É isso que o fariseu
fazia. Ele queria apenas defender a sua própria imagem religiosa. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele. E nem foi capaz de orar a Deus e dizer: Senhor, qual é a área que eu preciso mudar na minha vida? Hã? A quem é que eu tenho que ajudar? Porque na realidade é isso que se coloca. É isto que se coloca. Então este foi o nosso episódio de hoje. É verdade. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não interessa. Pelo menos que tenha edificado. Há coisas que não são para gostar, é para edificar, não é? Às vezes custa ouvir aquilo que Deus quer transformar na nossa vida, não é? É, Mas acho que Deus não nos quer apenas transformar, mas quer nos despertar. claro. Despertar para Ele. É, E se, por eventualidade, já falhamos nisto de amar o próximo, é tempo de se arrepender e de se voltar para Deus e tentar mais uma vez. E costumo dizer aos nossos filhos, quando um dia não corre bem, e vejo que há uma atitude de arrependimento, diz: amanhã nós podemos voltar a tentar fazê-lo melhor. é, Então, se hoje nós ouvimos este podcast e temos sentido que não temos feito isto, amanhã nós podemos voltar a tentar fazê-lo melhor. E todos os dias nos esforçamos a fazê-lo um pouco melhor. E então aí iremos caminhar para o propósito que Deus tem. é isso mesmo. Então vamos fazer melhor, É. está bem? Vamos, eu vou te ajudar a minha mãe, não te preocupes. Ok, Deus vos abençoe. Obrigado por terem assistido a mais este episódio. Partilhem, comentem, por favor. Ajudem a espalhar esta mensagem e que possamos continuar a crescer todos juntos. O objetivo deste podcast é poder chegar a cada vez mais pessoas e, acima de tudo, de uma maneira prática, podermos viver o verdadeiro Evangelho. Amém. Obrigada. Tchau. Mais uma vez por me convidares à tua casa. Ok, obrigado. Tchau. Tchau. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.